Vou compartilhar agora as orquídeas que estão em tratamento para se recuperarem, começando pelas dos pets. São estufas e olha só, já brotando esse corte. Essa é uma catleia que se desidratou depois de um ataque severo de cochonilha de carapaça. Eu fiz cortes, foram 4 cortes. Esse é o mais debilitado porque ele ficou totalmente sem folhas, ainda não reagiu, mas como está tudo verdinho, tudo firme, eu acredito que ainda reaja. Os outros 3 brotando, olha o tamanho desse broto. Vou deixar o link com o passo a passo dessa técnica e para que vocês vejam, quem ainda não assistiu o vídeo, o estado em que essa orquídea se encontrava. E é muito simples, eu só coloquei uns cacos de telha no fundo do vaso, perfurei, fiz perfurações pequenas, amarrei a orquídea bem firme em Sansão do Campo. E essa garrafa é como se fosse uma estufa. Apesar dela ser aberta, esse ambiente ainda assim, quando regado, mantém a umidade. E elas estão também em um local onde tem muitas plantas e a umidade ambiente é bem elevada. É tudo o que elas estão precisando no momento para se hidratarem. Aí, são 2 Phalaenopsis que se desidrataram por terem ficado muito tempo floridas. Essa primeira descartou as folhas antigas, é normal, mas as 2 centrais estão totalmente hidratadas e as raízes muito saudáveis. Essa também irá descartar as folhas antigas, mas igualmente a outra, as folhas centrais já estão super firmes e hidratadas. E o enraizamento das 2 está excelente. Então, muito em breve teremos brotações. E elas podem emitir até cakes também. As sapatinhos estão muito bem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como a que foi atacada pelo fungo ferrugem está. Mas as outras não apresentaram a presença do fungo, mas sempre que eu aplico o Cuprodime na sapatinho que foi atacada, por prevenção eu tenho aplicado nessas também. Os fungos e as praguinhas são oportunistas. No menor descuido, eles vêm e atacam. Essa Phalaenopsis definhou. Aparentemente não tinha fungo, não tinha nada que justificasse. Então eu limpei, amarrei nessa madeirinha e olha só, já emitiu 2 raízes e eu fiz uma nova limpeza, retirei tudo que estava seco e agora é aguardar o seu desenvolvimento. Aí temos um Oncidium recuperando no sabugo de milho seco. É uma técnica que dá muito certo, na maioria das vezes. Agora, 2 encíclias que tiveram os brotinhos atacados por pulgões. Eu apliquei o chá de casca de cebola. Aliás, eu estou aplicando em todas as orquídeas preventivamente, porque além dele eliminar pulgões, ele elimina também cochonilhas. E os pulgões sumiram. Essa é uma Rodriguesia decora que estava totalmente debilitada. Essa orquídea tem raízes muito finas, então eu prefiro cultivar esse gênero em tronquinhos, mas ela precisa de muita umidade ambiente. Então, o que eu fiz? Eu perfurei um pratinho plástico, coloquei esfagno com palha de arroz carbonizada para que o ambiente dela fique bem úmido.
e ela está brotando para minha alegria. Então, não há o perigo do encharcamento e a umidade ambiente dela foi elevada. Essa Cattleya gigante foi atacada por cochonilha de carapaça. Eu tratei com uma solução que eu preparo à base de detergente neutro, mas como elas têm uma armadura envolvendo o corpinho, eu acrescento óleo mineral. É o único momento em que eu aplico algo que tem óleo nas orquídeas, porque essas cochonilhas são muito difíceis de serem combatidas. Fiz 3 aplicações da solução e ela já está totalmente livre da praguinha. Mas as manchas de onde elas sugaram irão permanecer e isso é super normal. Mas o importante é que eu fiz o tratamento em tempo, porque onde essa praguinha suga, abre uma ferida e é entrada para fungos, bactérias. Então é muito importante socorrer as orquídeas o mais breve possível. E aí, a minha gigante sapatinho, que foi atacada pelo fungo ferrugem, muito comum nesse gênero, mas foi a primeira vez que uma orquídea sapatinho minha apresentou esse danadinho. Elas já apresentaram ácaro, mas ela está aí ainda na minha varanda, protegida da umidade das chuvas, porque um dos fatores que causa esse fungo é a umidade. Inclusive, é um projeto futuro proteger todas as minhas sapatinhos das chuvas por causa do excesso de umidade. Mas ela não apresentou nenhuma folha com o fungo. As outras eu descartei. Foram 3 folhas, se não me engano, muito atacadas. Mas eu socorri imediatamente e a retirei do orquidário, porque esse fungo, ele alastra com uma velocidade imensa. E é o que eu sempre falo com vocês, da importância de sempre vistoriarmos as nossas plantas. Quando o problema é tratado no início, é muito mais fácil de eliminá-lo. Ela descartou a florzinha mais velha. Eu tenho feito a aplicação do Cuprodime nessa orquídea somente na parte da manhã, bem cedinho, mas ela está em um local super protegido dos raios solares, para que não haja o perigo dela se queimar e também para que ela tenha todo o restante do dia para secar. Nada de excesso de umidade nessa orquídea, nem mesmo com o produto. Mas eu vou deixar o link do vídeo também no comentário fixado. Eu já utilizei esse mesmo produto para o fungo ferrugem endenfal, que é um outro gênero que o fungo ferrugem persegue, e eu obtive sucesso. Esse fungo não é dos mais agressivos, mas a planta vai ficando muito feia, o vegetal fica todo comprometido. Um outro cuidado que eu tenho também com as sapatinhos é o de sempre deixar esse vegetal muito limpo, livre da poeira, porque a poeira acarreta ácaro nesse vegetal. É um outro problema que acomete muito esse gênero. Então, eu quero convidar a você que ainda não faz parte do canal a se inscrever, a ativar o sininho. Eu sempre estou enviando vídeos com muitas dicas de cultivo, baseado aqui na minha experiência. Tem muitos vídeos também de replante que eu já fiz e irei fazer, porque tem muita orquídea para ser replantada ainda. Gratidão para você que assistiu até aqui. Um beijo no coração. Fiquem todos em paz.